Mateus capítulo 7, versículo de número 24 em diante. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva e correram os rios e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram os rios e assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Agora Salmo 127, rapidinho. Salmo está no meio da Bíblia. 127, apenas o verso 1. Glória a Deus. Salmo 127 e o verso 1. Glória. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Diga após mim: se o Senhor não edificar a minha casa, em vão trabalham os que a edificam. Tome o seu assento, glorificando o nome de Jesus. Depois da mensagem, faremos a oração pelas famílias. Queridos, nessa primeira ministração sobre a família, dobre bem a sua atenção e olhe para mim, por gentileza. Eu quero falar um pouco aqui aos irmãos acerca da importância da família para Deus. Quero dizer aos irmãos que a família, ela é muito importante para Deus. A família, para quem não sabe, foi a primeira instituição divina criada por Deus. A primeira instituição divina é a família. A família é tão importante para Deus que diz a Bíblia que após ter criado o homem no jardim do Éden, o Senhor viu que era bom, mas quando olhou para o homem, apesar de ver que foi bom aquilo que ele criou, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Deus já tinha o projeto da família na sua mente. Assim como o inventor de uma máquina, antes que a máquina seja criada, ele tem o projeto daquela máquina na sua mente. Deus tinha o projeto família na sua mente. Quero dizer aos irmãos que a família ela é tão importante que o maior desafio de Deus para um homem, escute isso, olhe para mim, não é ganhar o vizinho para Jesus, não é ganhar a nação, o estado, não é ganhar o amigo. O maior desafio para quem serve a Jesus é ganhar a sua família. Quero dizer aos irmãos que Noé, na minha concepção, foi um dos homens mais vencedores que já pisou a face dessa terra. E alguém diz assim: mas por quê? Se Noé passou 120 anos construindo a arca,
e dizendo que Deus enviaria o dilúvio, e os amigos e vizinhos não entraram na arca com ele. Mas para mim, Noé é um grande vencedor, porque quando entrou na arca, conseguiu levar consigo a sua família. A Bíblia diz que 8 pessoas entraram na arca, e essas 8 pessoas eram Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. Dê um glória a Deus aí, irmão. Glória a Jesus por isso. Quero dizer a você que se você quer ganhar alma, é bom que queira, porque a Bíblia diz que quem ganha alma sábio é. Mas se você passar a vida inteira tentando ganhar uma alma e não conseguir, se você ganhar a sua família, você cumpriu a lição de casa. Você cumpriu com o seu dever diante de Deus. Agora não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa. Em uma das ministrações mais para frente, eu vou falar sobre um homem que foi rei, e um dos maiores reis que já pisou a face dessa terra, que governou com muita sabedoria, mas governava bem o reino e não conseguia governar bem a sua casa, e as consequências foram graves. Mas isso aí é para uma próxima ministração. Quero dizer aos irmãos que o ministério de Jesus, ele começou pela sua casa. Quero dizer que o ministério de Jesus, ele foi construído através de um bom testemunho na família. Os irmãos sabem perfeitamente que a Bíblia, ela não declara detalhes da vida de Jesus, da sua adolescência e juventude, apenas dos 30 anos até os 33, que foi o que durou o seu ministério, é que a Bíblia fala detalhadamente sobre o ministério de Jesus. A única aparição de Jesus foi durante a sua adolescência, com 12 anos de idade, e a Bíblia diz que ele ensinava os doutores no templo. Mas tem uma coisa: Jesus estava e tinha ido a Jerusalém, acompanhado do seu pai e da sua mãe. Se Jesus não tivesse um bom testemunho na família, ele não teria tido o apoio que teve, principalmente da sua mãe, durante todo o tempo do seu ministério. Mas Jesus construiu um ministério debaixo de um testemunho familiar tão limpo, tão transparente, tão puro. E eu quero dizer para quem quer pregar, quem quer ter um ministério, o teu ministério começa na sua casa e dura até que a morte o separe. Diga comigo bem forte: o meu ministério começa na minha casa e durará até que a morte me separe. Diga isso para quem está do teu lado: o teu ministério começa na tua casa e durará até que a morte o separe. Aleluia, glória a Deus. Diante da importância que eu tenho dito hoje aqui aos irmãos acerca da família, quero dizer aos irmãos que nenhum trabalho de Satanás é tão cuidadoso e tão dedicado quanto o trabalho de destruir famílias. Não existe nenhum outro investimento que tem tanto valor no inferno como o investimento que Satanás faz em enviar demônios e causar situações para destruir famílias. Este é o trabalho mais dedicado e mais cuidadoso de Satanás. Quero dizer aos irmãos que desde
o princípio da instituição família. O diabo luta contra as famílias para querer destruir. E eu vou mostrar aos irmãos, à luz da Bíblia, que as primeiras famílias também enfrentaram terríveis crises. E aí você diz assim: mas se eu entregar a minha vida a Cristo, servir a Cristo, não vou ter crises na família? Vai. Sempre existirá crises na família. A diferença está no comportamento depois que você entrega a sua vida para Jesus diante da crise. Quando eu não tinha Cristo, ou alguém que possui a vida familiar não tinha Cristo, na hora da crise, a lógica é o desespero, é o palavrão, é o xingamento, é o confronto. Mas quando agora eu tenho Cristo, a lógica diante da crise é oração, é vigilância, é silêncio e esperando o agir de Deus. Discussão e briga e xingamento não convém aos santos, convém aos ímpios. A primeira família que enfrentou uma grande crise foi a família de Adão. Primeira família. A Bíblia diz que no dia do sacrifício, Abel ofereceu um animal porque era pastor de ovelhas. O seu irmão Caim era lavrador da terra e trouxe do fruto da terra para oferecer um sacrifício. Mas a Bíblia diz que Deus atentou para o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim. Observe que dentro de uma família, pelo fato de ser uma família cristã, não significa que lá dentro não pode haver alguém que esteja sendo aceito e alguém que esteja sendo rejeitado. A família de Adão era uma família que temia Deus. Deus falava com Adão, orientava, falava com a família, mas a Bíblia diz que na hora do sacrifício, Deus aceitou de um e rejeitou do outro. Aí alguém diz: é porque Abel ofereceu sacrifício de sangue e o sacrifício de sangue era mais importante. Não, a Bíblia diz lá em Judas, tem um versículo que diz que Deus sabia que havia maldade no coração de Caim, e Deus não aceita a oferta de quem carrega maldade no coração, porque antes que Deus olhe para a mão do ofertante, primeiro Deus olha para o coração do ofertante, e se o coração não estiver puro, Deus não aceita a oferta da mão dele. E isso instalou uma crise na família tão grande, que agora Caim planejou matar o seu irmão, teve inveja. A inveja é uma coisa que tem destruído muitas famílias. Isso é fora da lógica, porque a lógica seria, se alguém vê alguém na família conquistando, se alegrar junto. Se alguém vê alguém na família vencendo, se alegrar junto. Mas existem famílias que estão tão perseguidas por Satanás, que quando alguém começa a prosperar, conquistar alguma coisa, o outro alguém, ao invés de se alegrar, fica com inveja. Caim, ao invés de se alegrar, ficou com inveja, e a inveja gerou a ira, e a ira leva à tragédia. Por isso a Bíblia diz assim: não deis lugar à ira, porque a ira leva à tragédia. E qual foi a tragédia? Quem é que sabe?
Caim matou Abel. A crise na família terminou em tragédia. A vontade do diabo não é que haja simplesmente uma crise superficial lá na sua casa. A vontade do diabo é que a crise na sua casa se agrave até terminar em tragédia. Essa é a vontade. E o diabo não tem pressa. Ele trabalha contra as famílias desde a criação da primeira família. Você acha que ele tem pressa? Não tem pressa. Outra família que enfrentou uma grande crise foi a família de Abraão. Porque a Bíblia diz que Sara, mulher de Abraão, era estéril, e a idade estava avançando dos dois, e eles queriam um filho, e de repente Sara resolveu, Deus já tinha feito a promessa a Abraão, mas Sara resolveu querer dar uma ajudinha, porque tem hora que Deus diz que vai fazer as coisas de um jeito, e a gente acha que o nosso jeito é melhor, e acaba dando errado. Quero dizer uma coisa para você: o teu jeito não é melhor do que o jeito de Deus. Ah, mas eu tenho um jeitinho brasileiro, mas não é melhor do que a estratégia de Deus. A nossa falha, a de Deus não falha. Aí ela disse: olha, nós temos aqui em casa uma serva chamada Agar, e eu quero que ela tenha um filho teu. Abraão então, diz a Bíblia, que fez com que a mulher Agar concebesse um filho de Abraão. E a Bíblia diz que quando Agar engravidou, ela então passou a olhar com um olhar de desprezo para sua senhora Sara. Como se não bastasse, quando Ismael, que era o filho de Agar, estava com uma certa idade, Deus cumpriu a promessa, Sara deu luz a um filho, e diz a Bíblia que agora as crianças, os meninos não se davam bem, e isto começou a causar crises na família. Toda hora as crianças estavam brigando. Agar queria defender o seu filho, Sara dizia: eu tenho que defender o meu. As mães acabavam brigando, e a crise estava na família. E a crise, escute isso, a crise se agravou de tal forma que um determinado dia Sara olhou para Abraão e disse: eu quero que você mande esta empregada embora, porque não dá mais para eu viver com ela debaixo do mesmo teto. A vontade do diabo é que a crise na sua casa se agrave de tal forma, até que você olhe e diga: eu não vivo mais com a fulana debaixo do mesmo teto, ou a fulana diga: eu não vivo mais com fulano debaixo do mesmo teto. Esta divisão é Satanás que quer causar. E um dia Sara olhou e disse: eu não vivo mais com ela debaixo do mesmo teto. E a Bíblia diz que Abraão teve que despedir Agar para que fosse embora, com muita dor no coração, sofrendo. Precisou Deus consolá-lo, dizendo: meu filho, tranquiliza o teu coração, deixa ela ir. Esse menino também tem uma promessa minha: eu farei de Isaque uma grande nação, mas não deixarei de abençoar Ismael também. Para tranquilizar o coração do pai que estava sofrendo pela separação com o filho. Outra família que enfrentou uma grande crise foi a família de Jacó. Nessa família, a Bíblia diz em Gênesis 37 que os irmãos de José já não falavam com ele pacificamente. Sabe aquela casa que todo mundo é ignorante com todo mundo? Sabe aquela casa que as pessoas só falam gritando? Era a casa de Jacó. Jacó era servo de Deus, mas a casa dele estava desse jeito.
Os filhos viviam brigando, um falando com voz áspera com outro, usando palavras ofensivas, e na maior parte das vezes era José que eles tratavam assim, porque José tinha sonhos, e eles enciumavam-se dos sonhos de José. E a Bíblia diz: já não falavam pacificamente dentro daquela casa. Era aquele tipo de casa que ninguém respeita ninguém. O tom é sempre acima do que se deve. As palavras são sempre para ferir, para machucar. Era deste jeito que estava a casa de Jacó. E a crise foi se agravando, foi se agravando, foi se agravando. E às vezes eu me pergunto: meu Deus, a gente às vezes, quando está dentro do ônibus, uma pessoa que a gente nem conhece, a gente esbarra naquela pessoa e aí a gente diz: desculpa, você me dá licença. Em casa, com quem a gente conhece, que a gente deveria agir com mais amor, a gente diz: sai da minha frente, você é cego. E ao estranho a gente diz: desculpa, você me dá licença. A casa de Jacó estava desse jeito. Aleluia. E a crise se agravou de tal forma que um dia os irmãos de Jacó, os filhos de Jacó, os irmãos de José, planejaram a morte de José. Vamos matá-lo, e aí veremos o que será dos seus sonhos. Está vendo? Era mais uma família que deveria olhar para o irmão e dizer assim: olha, parabéns pelo teu sonho, sonha mesmo, o que a gente puder fazer para te ajudar, a gente vai fazer. Mas a Bíblia diz que eles tinham inveja e diziam: vamos matá-lo e vamos ver o que será dos seus sonhos. Jogaram José numa cisterna. Aí o irmão mais velho disse assim: olha, se a gente matar nosso irmão, Deus vai fazer com que o sangue dele caia sobre nós. Aí de repente aparece uma caravana de ismaelita que ia para o Egito. Eles disseram: então não mata não, vamos vender o nosso irmão. Venderam José para o Egito, tiraram as vestes, molharam ela no sangue de um animal que mataram e correram com as vestes para o pai, dizendo: olha, um animal devorou o nosso irmão no campo, ele está morto. E Jacó passou dias lamentando a morte de José, enquanto José estava vivo. Tem hora que a gente, ao invés de ajudar a viver, a gente está matando. E Deus não quer que a gente mate, Deus quer que a gente ajude a viver. Nunca foi fácil viver em família. Nunca foi fácil. Há um tempo atrás chegou uma pessoa e disse para mim: pastor, estamos com problema na família e tal. E quando essa pessoa começou a descrever para mim uma família grande, casais morando junto, filhos sendo criados juntos, sobrinhos, primos, e todo mundo na mesma casa, eu disse: irmã, nunca será fácil viver em família assim. Mas não podemos deixar com que o nosso comportamento mude. Temos que continuar tendo comprometimento com Deus, compromisso com Deus, testemunho de cristão e amando as pessoas dentro da nossa casa. O amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esta é a diferença da paixão por amor, para o amor. A paixão não espera. A paixão quer tudo de um dia para o outro. A paixão, ela é egoísta. Quem é apaixonado só pensa em si mesmo, mas quem ama, pensa no outro e espera, suporta e ama.
Tem outra família que eu ia dar o exemplo, mas não vou dar por causa do tempo, porque eu preciso continuar aqui até concluir. Mas é um exemplo que eu dei aos irmãos de famílias que serviam a Deus e todas elas enfrentaram grandes crises. O fato de sermos crentes e servirmos a Deus, isto não significa que nós não vamos enfrentar crises na família. Vamos enfrentar. A diferença é o que fazer quando vem a crise. Já viu aquele ditado que diz assim: é melhor prevenir do que remediar? O texto que nós lemos em Salmo 27 deixou bem claro para nós que se Deus não edificar a nossa casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. O texto está querendo dizer assim: olha, se você não colocar Deus dentro da sua casa, no centro da sua família, todos os seus esforços serão inúteis. É isto que o texto está dizendo. Se Deus não edificar a tua casa, não adianta. Você pode fazer o curso de culinária para cozinhar bem para o marido. O marido pode fazer o que for para agradar a mulher. Mas se Deus não estiver no centro da sua casa, uma hora ou outra o diabo vai entrar investindo para destruir a tua casa. Então, o que fazer para vencer as crises quando elas vierem? Vocês perceberam, meus irmãos, que nós lemos aqui esta noite um texto em Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27. E o texto nos diz que, nos dá o exemplo de duas casas. Uma casa que estava firmada na rocha e uma casa que estava firmada na areia. Quem fez a leitura comigo percebeu que as duas enfrentaram as mesmas intempéries. As duas enfrentaram as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. Sobre as duas vieram os ventos. Sobre as duas vieram as enchentes dos rios. Sobre as duas vieram a chuva. Mas o resultado foi diferente. A que estava firmada na areia, ela caiu, e a Bíblia diz assim: grande foi a sua queda. Já a que estava firmada na rocha, a Bíblia diz: vieram os rios, vieram os ventos, vieram a chuva, e ela não caiu, porque estava firmada na rocha. Quero dizer aos irmãos que areia é símbolo de incerteza, de inconstância, de instabilidade. A areia na família, ela representa a falta de Deus, falta do perdão, ausência da comunhão com a oração, da comunicação, ausência do diálogo, a intolerância, os ciúmes. Tudo isto representa a areia na família. Eu vou repetir: representa a falta de Deus, falta do perdão, aquela casa que ninguém consegue perdoar ninguém. Quando perdoa, perdoa da boca para fora. A ausência da comunhão na família, a ausência da oração, da comunicação, do diálogo, o ciúme, a intolerância, tudo isso representa a areia na família. Já a rocha na família, ela simboliza resistência, durabilidade, persistência, firmeza,
estabilidade. Olhe para mim, o propósito de Deus não é que a tua família tenha qualidade de areia. O propósito de Deus é que a tua família tenha qualidade de rocha, que a tua família seja firme. Os ventos virão, as crises virão, mas se Deus estiver no centro da sua casa, se a tua casa estiver firmada na rocha, se lá dentro tiver alguém orando, se lá dentro tiver alguém cultuando, se lá dentro tem alguém servindo a Deus, Deus não vai deixar que Satanás destrua a tua casa. Aleluia. Muitas famílias têm enfrentado densos nevoeiros. Muitas famílias têm enfrentado terríveis crises e tribulações. Quem sabe você é alguém que está aqui hoje e está dizendo: Senhor, o Senhor sabe como está a minha casa. O Senhor sabe que eu preciso de um milagre dentro da minha casa. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer que Ele tem um milagre reservado para fazer na tua família. Deus vai entrar na tua casa hoje. Quem sabe você diz assim: meu Deus, tudo que eu não quero é o que acontece. Talvez você nem sabe, mas a sua família pode estar sendo vítima de obras de macumba, de obras de inveja, de obras de maldição, de palavras de maldição que alguém quando olha diz assim: eu duvido que vai dar certo, eu duvido que este casamento vai para frente, eu duvido que esta família vai prosperar. Hoje Deus vai desfazer muitas obras de Satanás para dar vitória à sua igreja. Glorifique ao Senhor por isto. Aleluia. Tem até um hino que diz assim, ó: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Deus está dizendo assim: me convida para entrar na tua casa, me convida para sarar as feridas que tem te machucado, que o tempo não apagou. Jesus pode mandar um azeite do céu quentinho, chamado bálsamo de Gileade, para curar as suas feridas esta noite. E vai haver comunhão na tua casa, vai haver perdão, vai haver amor, vai haver santidade, e toda obra de Satanás vai ter que se retirar de dentro da sua casa. Uraya Shuria Kandore Managasuri Mikoma Nahabasia. Deus ama a tua família. Deus ama a tua família. Quem vê a divisão lá dentro e fica alegre é o diabo. Deus, quando vê a divisão lá dentro, há um pesar no coração de Deus por causa disto. Deus está dizendo: eu me alegro quando eu vejo harmonia, quando eu vejo comunhão, quando eu vejo amor, quando eu vejo união. É aí que eu me alegro, o Senhor está dizendo. Mas Deus vai derramar amor, alegria, comunhão e paz lá dentro da tua casa. Nós vamos orar ao Senhor, e nesta oração você vai convidar Jesus para entrar na tua casa. Você vai convidar Jesus para mexer com as estruturas daquela casa. Você vai convidar Jesus para sarar as feridas e para tirar tudo que é ruim de lá de dentro da tua casa. Jesus vai entrar lá
Eu quero dizer aos irmãos que até o encerramento desta campanha, que serão de 5 domingos, haverão pessoas aqui testemunhando o que Deus vai fazer dentro da tua casa. Você vai vir aqui testemunhar e vai dizer: irmãos, Jesus realmente entrou dentro da minha casa. Jesus mexeu com as minhas estruturas. Aleluia. Eu quero orar com a igreja. Por gentileza, você que pode, fique de pé. Glória a Deus. No próximo domingo, nós continuaremos falando sobre a família. No próximo domingo, nós vamos fazer um diagnóstico. E nós vamos falar aqui sobre os sintomas de uma família doente. E a pessoa que ouvir vai poder fazer o diagnóstico para ver se existe alguma doença na sua família ou não. E o que fazer para obter a cura. No próximo domingo nós vamos fazer isso. Mas hoje eu quero convidar você que quer orar pela sua família e convidar Jesus para entrar lá na sua casa, para você sair do teu lugar e vir até aqui na frente. Na frente deste altar, você vai deixar toda intriga, toda mágoa, toda impureza. Na frente deste altar, você vai deixar tudo aquilo que não presta e que tenha atrapalhado a vida familiar lá na tua casa. Aleluia. Jesus ama a tua família. Jesus ama teus filhos. Jesus ama o teu casamento. Se alguém colocou na tua mente que não vai dar certo, isso é mentira de Satanás. Tudo é possível àquele que crê. Coloque agora a tua fé em prática em nome de Jesus Cristo. Feche os teus olhos agora e coloque a tua mão no teu coração, a mão direita no teu coração. Porque o milagre de Deus vai começar pelo teu coração. Não adianta Jesus entrar na tua casa se Ele não entrar no teu coração para fazer a mudança que precisa que Deus faça. Liga no céu agora. Liga no céu agora. Liga no céu agora e comece a convidar Jesus para entrar na tua casa. Comece a convidar Jesus para entrar na sua família. Oh, aleluia. Comece a orar agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, olha aí, Jesus, a tua igreja. Hoje é o primeiro dia, Senhor Jesus, desta campanha. Senhor, nós queremos fazer propósito contigo em prol da nossa família, Pai. De até o último dia desta campanha, Senhor, ouvir as ministrações, Pai. Deixar que a tua palavra entre no nosso coração. De até o último dia desta campanha estar orando pela nossa família, Senhor. Meu Deus, olha aí, Pai, os teus filhos, as tuas filhas, Senhor. Eu não sei qual é os problemas que ele tem ou ela tem enfrentado no lar. De que lado que o vento tem soprado, Senhor. Mas nós queremos esta noite convidar o Senhor para estar na nossa casa. E dizer que a nossa família é tua, Senhor. Que tudo que nós temos é teu, não é nosso. Nós somos apenas mordomos, administradores. Mas que a nossa casa é tua, que a nossa família é tua.
que o nosso casamento é teu, Senhor, e aquilo que é teu, Satanás não tem o poder de destruir, Senhor. Urama Shuria Kandarama Suribikando Remanagai, Ureba Kamachandore Viasari Mikandore Managasheri Mikomanai. Erga o volume da tua voz e clame a Deus agora. Ore a Ele dizendo: entra na minha casa. Apresente a raiz do problema para Ele. Tem alguém viciado lá dentro? Pede para Jesus libertar esta pessoa hoje. Pede para Jesus mudar a história lá dentro da tua casa hoje. Tem alguém lá dentro que usa droga? Coloca nas mãos dele que ele vai libertar. Tem alguém lá dentro que diz que vai embora, que não aguenta mais a situação? Entrega nas mãos de Deus agora, que esse demônio que tem perturbado a tua família já está batendo em retirada. Os obreiros estendam a mão sobre essas pessoas agora. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu vou contra agora toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, toda doença, toda inveja, toda palavra de maldição agora. Eu vou contra agora toda obra satânica contra essas famílias agora. Caia por terra em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro a falência de toda obra de Satanás contra as famílias agora. Caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Jesus vai visitando agora, vai cortando o laço. Envia um anjo com espada desembainhada dentro da nossa casa agora, Jesus. Repreende os demônios agora. Que todo demônio que tem sido enviado para tirar a paz da família caia por terra agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh meu Deus, a obra é tua, Senhor. Entra na nossa casa. Vai dizendo para ele: seja bem-vindo na minha casa, Jesus. Entra lá dentro. A casa é sua. Não fica trancado no quarto não, Jesus. A sala também é tua. A cozinha também é tua. Pode andar dentro da casa. Tenha liberdade, Jesus, dentro da nossa casa. Faz uma limpeza lá dentro, Jesus. Faz uma limpeza, Senhor. Oh, aleluia. Passa o teu sangue nos umbrais das portas da nossa casa. Coloca um anjo na nossa porta da nossa casa e no nosso telhado. Acampa os teus anjos ao redor da nossa casa. Jesus, da vitória, tua igreja. Receba, Senhor, a nossa oração. Receba, Senhor, a nossa gratidão, meu Pai.